Fala galera do Passa Visão, beleza? Pedro Miranda aqui, trazendo mais um vídeo do Passa Visão desse curso aí. E hoje, atendendo ao pedido da Bruna na semana passada, que pediu alguém que falasse de comunicação, eu estou falando com o Gustavo, um dos meus melhores amigos, mais conhecido carinhosamente como Tato, que faz comunicação na FRJ, só que ele estava até comentando que recentemente o nome do curso mudou, agora é jornalismo, né? Então, assim, só para a gente nortear, mas, assim, mudou em 2019, então até pouco tempo atrás se chamava comunicação. E é isso, como é que você tá, Tato? Tudo bem? E aí, galera, tô muito feliz de estar aqui no Passa Visão. Tô bem. Pô, então, na verdade, o curso não mudou de nome para jornalismo. Eles separaram o curso em jornalismo e quem quiser fazer publicidade ou rádio, outras Hum. coisas, faz comunicação. Ainda continua tendo curso de comunicação social, mas jornalismo que se separou, entendeu? Ah, E eu entendi. faço jornalismo. Porque isso, eu acho que isso é até interessante a gente falar antes dessa modificação, era tudo comunicação, e aí, se eu não me engano, você tinha que percorrer um ciclo básico e depois escolher entre uma das ramificações. Você consegue explicar um pouquinho? Exatamente. Antigamente você fazia 2 períodos, se não me engano, de ABI, né? Você tinha várias matérias que eram ali comuns entre publicidade, jornalismo, todas as vertentes ali da comunicação. E aí, no fim desse segundo período, você escolhia entre, acho que, produção editorial, jornalismo ou publicidade e rádio e TV. Se não me engano, essas eram as opções. E a partir de 2019 mudou e agora jornalismo é separado. Ah, entendi. Entendi. Não, não. Show. Obrigado. Obrigado aí pelo esclarecimento. Mas aí, Tato, assim, como sempre aqui, o pessoal que já está acostumado com o formato da entrevista, que está acompanhando aí direto, espero que estejam todos acompanhando, já sabe que eu sempre começo a entrevista perguntando como foi seu ano de vestibular. Porque, como sempre falo, cara, é uma pergunta que vai agregar sempre uma história diferente e para a gente desconstruir esse mito de que todo mundo sai da escola, já entra na faculdade como se fosse tudo linear, perfeito e não tem nenhuma mudança de percurso. Vão ter casos assim, só que a gente viu aqui cara, sem brincadeira, todas as pessoas que eu perguntei desde o início, cada um tem uma história diferente. E dificilmente Uhum. essa parada de o cara saiu da escola e foi para a faculdade. Todo mundo tem uma parada de Aham. perguntar. Então, fala um pouquinho aí do teu ano de vestibular. É, a minha acho que vai ser um pouco diferente também. Então, na verdade, eu tive 2 anos de vestibular, não tive um ano só. No meu primeiro ano, eu quis fazer direito. Na verdade, era mais assim por causa da minha família, porque tem uma tradição assim na minha família, tem muitos advogados e tal. E aí eu não tinha essa vontade de fazer direito mesmo. Era só um caminho que era o mais fácil ali. Eu sabia que eu ia ter alguma facilidade no futuro na minha vida profissional. Sim. E tinha algum interesse assim por ser de humanas, gostar de escrever, esse clichê. Mas no fundo assim eu achava direito chato pra caraca, essa é a verdade. E aí nesse primeiro SISU eu botei direito, aí que é o problema, que é bom até falar para dar uma dica para as pessoas ficarem ligadas no SISU, porque no Enem em si eu não fui mal, assim, tirei uma nota que talvez eu até passasse na lista de espera. Só que eu dei um mole, assim, o maior mole da minha vida, talvez, que foi no SISU. Depois que eu me inscrevi, tipo, depois que você bota seu nome lá e entra na fila, você tem que preencher uma última coisa lá e confirmar que você quer entrar na fila, uma coisa assim. Depois que passam uns dias que você fez a inscrição. E eu não sabia disso. Eu só me inscrevi lá, deixei meu nome e pensei, agora eu tô na fila, é só esperar, né? E Você tem que acabou que confirmar o depois. interesse, né? Você tem que confirmar o interesse na lista de Confirmar o espera. interesse em entrar na fila. Pô, um mole absurdo, assim. É. Mas é bom as pessoas saberem disso para ficarem ligadas também, ninguém passar pela mesma coisa que eu passei. Mas talvez tenha sido até bom, porque aí eu não fiz direito, né? E percebi que não era isso que eu queria. Mas aí passou esse primeiro SISU. É... E aí eu aproveitei que eu não estava na faculdade para voltar para o meu curso de inglês, me formei no meu curso de inglês, entrei na autoescola também, fiz outras coisas por fora. E aí no segundo SISU, eu já tinha a convicção de que eu queria jornalismo. Só que eu acabei botando noturno. E também é outro erro de SISU também. Eu, assim, fui totalmente ignorante pro SISU. Pensei, o que importa é eu estudar para o Enem, né? O SISU é o de menos. É só me inscrever lá e deixar meu nome e acabou.
Só que o noturno, apesar da nota de corte ser mais baixa e parecer que é mais fácil você passar para lá, é muito mais concorrido, porque quem quer o noturno é porque trabalha de tarde na maioria das vezes e precisa estar no noturno. Ninguém vai botar o nome lá no noturno e depois vai desistir. Pouquíssimas pessoas fazem a lista girar ali, né, como a gente fala. Enquanto no integral, a lista roda pra caramba. Mesmo você tendo uma nota muito mais baixa do que a primeira nota de corte, a chance de você entrar é muito maior do que no noturno, mesmo estando perto da nota de corte, porque a lista praticamente não roda no noturno. E aconteceu isso comigo. Mesmo eu tirando 900 na redação, indo bem no Enem, eu não passei porque eu botei no noturno, tava assim, uns, sei lá, 5 pontos abaixo da nota de corte ali do noturno e não passei. Sendo que se eu tivesse botado integral, que é o que eu faria mesmo, eu não precisava fazer noturno, eu teria passado assim na primeira chamada, sabe? Então foram Eu 2 erros em lembro disso. seguida. Cara, eu lembro assim da gente ficar falando, não, Gustavo, pô, vai passar com certeza, tal, porque era muito pouco e realmente a lista roda muito, né? Isso é até um ponto que o Sim, pessoal fala. Porque assim, e acho que isso que você falou é muito interessante. A gente vai nessa falsa sensação de que a nota de corte no noturno é mais baixa, porque é um horário que o pessoal não procura tanto. Só que ao mesmo tempo, a priori, ela pode até ficar mais baixa só de um primeiro momento. Só que depois, quando a lista roda, né? O que a lista seria rodar, né? As pessoas desistirem da vaga. Quando se roda, o integral roda muito mais. Porque é isso que você falou, né? Quem está no noturno é porque precisa estar no noturno, vai trabalhar, então ele vai garantir essa vaga. Agora, o integral pode ter gente que mora fora, que não veio para o estado, vai ter gente também que eventualmente não quis, trocou. Então, assim, realmente é uma parada que eu lembro bem e é uma dica aí para o pessoal também ficar atento nessas questões, né? sim. Não, muito importante. Muito importante. Tão importante quanto o Enem, eu diria. Não, sim, sim. O ideal, acho que assim, é uma complementação, né? Você garante tua nota no Enem, que você precise Sim, bem. Só que, cara, essas estratégias de como você vai analisar o teu processo classificatório ali no SISU, cara, contam muito, contam muito. Pequenas movimentações que você faz podem garantir uma aprovação. Mas aí, Gustavo, beleza, tanto no primeiro quanto no segundo, devido a essas coisas, você acabou que não conseguiu, e aí foi todo aquele processo de fazer o Enem de novo, né? isso. E aí, aquilo que eu falei, passei o ano fazendo autoescola, curso de inglês, estudando para o Enem. E fui melhor ainda no segundo Enem. E, assim, na verdade, a minha nota foi muito parecida com o primeiro, sendo que nesse segundo eu passei na primeira chamada, do primeiro SISU. Sendo que a nota foi Estava praticamente calejado da idêntica. estratégia do SISU É, e tal. que aí eu já sabia, ali eu já tinha certeza que eu queria jornalismo mesmo, ali eu já sabia que não, noturno era uma furada. Então eu já botei direto jornalismo integral e na primeira chamada eu entrei. Ah, que bom, que bom. Mas assim, acho que tem alguns pontos interessantes assim para a gente refletir em relação a essa história, assim, essa questão de como a família tem um peso na nossa escolha, né, cara? E às vezes a gente fica cego, né? Então Uhum. acho que mais importante de tudo é você ter um diálogo muito aberto e conseguir dialogar ali com teu pai, com a tua mãe, com o teu responsável em relação a isso, sabe? Em relação ao que você quer de fato. Porque o que vai acontecer muitas vezes, assim, eu não vou falar perda de tempo, porque eu acho que nenhum tempo é perdido nessas situações, você sempre vai aprender alguma coisa, mas muitas vezes pode acontecer de você começar esse curso e, cara, em um período, 2 períodos, você largar. Porque a faculdade, ela, querendo ou não, você tem que se esforçar minimamente para passar. Não é igual uma escola que você vai ali levar na coxa e vai acabar passando no final do ano. Você tem que querer se esforçar. Então, se você não gosta minimamente do que você está fazendo, o caminho, inevitavelmente, vai ser você acabar saindo ou ficar muito infeliz nesse processo, que não é bom, né? E aí, Gustavo, beleza, você entrou ali para jornalismo, né? Começou esse sonho, batalhou ali para caramba. E como é que foi o teu primeiro período, né? Assim, como é que foi essa primeira realidade ali? Você começou diferente de todo mundo, sei que vou antecipar que você começou na pandemia, né? Então, assim, como é que foi todo esse processo, né? Em ensino EAD, como é que foi esse primeiro período? Então, pô, parece que foi uma coisa escrita nas estrelas mesmo, assim, que eu entrei.
Aí tinha a primeira semana lá de começo, né, que eles chamam na ECO, que ECO é a Escola de Comunicação da UFRJ, né, que é onde eu estudo. Uhum. Que era aquela semana de calouros e tal, e aí eu tive só isso, que eu fui para a faculdade assim, uns 2 dias, e aí as aulas começariam na semana seguinte. Isso em 2020.1, né? Isso. Para E contextualizar, a pan... logo ali no início, né? Um pouco antes da Aham, pandemia começar. não, e aí a pandemia acho que começou dia 15 de março, uma coisa assim, Por se não me aí, engano. por aí, E foi. foi exatamente o fim de semana ali entre essa semana de calorado e tal e a semana das primeiras aulas. Então foi assim, exatamente no início das minhas aulas, a pandemia. E aí, pô, o EAD, assim, ao mesmo tempo que ele facilita muito as coisas para você passar nas matérias, tem muita matéria que, assim, eu percebia que as pessoas não se esforçavam tanto quanto se tivessem na aula presencial. Os professores não cobravam tanta participação quanto no presencial. Apesar disso tudo, é ruim, assim. Sim. Tipo, apesar de te facilitar, de ser mais fácil para você conseguir adiantar sua vida ali na faculdade, eu sinto que muita matéria, eu e a minha turma como um todo, agora que eu voltei para o presencial, ficou meio defasada, sabe? Sim, Tipo, sim. passou meio nas coxas, assim, não de não se esforçar, todo mundo se esforçou, porque, pô, todo mundo queria Mas é entrar na diferente, faculdade. é diferente. É totalmente diferente, totalmente diferente. E eu fiz 4 períodos de AD. Eu estou agora no quinto, que está sendo o meu primeiro período presencial, e a diferença é brusca mesmo. Acho que vale a gente até falar isso. Quais são as principais diferenças para esse aluno que você se construiu como um aluno ali totalmente EAD? E como é que está sendo esse primeiro encontro com a faculdade presencial? Porque eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, eu acho que é algo válido de se falar. Aham. Então, isso aí, pô, são muitas mudanças mesmo. E eu acho que entra até em coisas assim, além da faculdade, da gente ficar tanto tempo isolado e sem ter contato direto com as pessoas, acaba afetando, acho que acabou afetando todo mundo nas relações interpessoais, né? E pelo EAD, assim, eu sinto que os laços que eu criei com as pessoas lá da minha turma não são tão fortes quanto se eu tivesse, ó, com certeza, né? Se eu tivesse no presencial, teria sido algo bem mais intenso. Mas, além disso, em questão das aulas mesmo, participação e tal, eu me acostumei no EAD a não precisar estar falando toda hora, abrindo o microfone, até porque é meio incômodo, né, nas chamadas das aulas, assim, nas chamadas de Google Meet, você abrir o microfone no meio da fala do professor e falar, sendo que na aula você só levanta a mão ali, na aula Aham. presencial, né? É muito mais fácil de você participar. As apresentações também, as apresentações pelo Google Meet, você só ligava o microfone, não precisava, muita gente nem abria a câmera, só falava o que tinha que falar ali e acabou. Podia estar lendo um texto e ninguém sabia. Não tinha prova na hora também, não tinha nada para você fazer na hora ali na aula. Era tudo para casa, você fazia na hora que quisesse. Era assim, não é de era essa parada que você falou da faculdade a gente ter que se virar mais do que no colégio. No EAD era isso Ah, triplicado, assim, porque você tinha que ter o teu próprio tempo para fazer tudo. E agora no presencial eu vejo que tem muita atividade que assim, é agora, tá, nessa aula aqui tu vai ter que apresentar, ou nessa aula aqui você vai ter que escrever tantos textos. E é tudo ali para a hora, então a diferença é brutal, assim, muda tudo sim. mesmo. Eu Além do acho. campo, Ah, pode além da vivência do campus também, né? Que eu estudo na UFRJ ali na ECO, na URCA, então é muito legal, porque ali tem campus de psicologia, de economia, acaba que eu tenho contato com pessoas de outros cursos, isso é muito o próprio campus é um espaço muito, muito legal, muita natureza, você vê, pô, prédios históricos, assim, tá estudando ali, dá um ânimo a mais até para você estudar, pelo menos para mim. E no EAD não tinha isso, era como se eu estivesse fazendo um curso online qualquer, entendeu? Apesar dos não, professores serem tem. muito bons. Não eu acho que tem esse ponto. A UFRJ é uma faculdade de muita referência, então você vai estar em contato com professores referências na área nacionalmente, né? E até internacionalmente. Só que esse ponto do EAD, ele conversa muito até com o pessoal que está fazendo vestibular agora, que passou por uma pandemia.
todo mundo, todos passam, né? Foi o que você falou, tá para além da faculdade. Então, qualquer retorno ali presencial, ele gera essa ansiedade, ele gera esse estranhamento inicial, né? Mas aí, Gustavo, beleza. Agora entrando mais no âmbito das matérias mesmo, assim, você está no quinto período, já fez uma quantidade considerável de matérias. Queria entender com você, cara, quais foram as matérias que você mais se identificou, assim, porque às vezes a gente entra na faculdade e não sabe muito o que vai aprender. Vou fazer jornalismo. O que o jornalista aprende? Sei lá. E aí você vai vendo Uhum. as matérias e vai ser, essa parte aqui eu me interesso mais, essa menos. Então eu queria que você falasse um pouco mais da grade de matérias mesmo, daquilo que mais te interessou, aquilo que você não gostou tanto. Então, eu já sabia que ia ter uma parte mais teórica nos primeiros períodos e que depois que ia entrar as matérias mais focadas na prática, né? E por incrível que pareça, eu gostei mais até das matérias teóricas. Eu não esperava isso antes de entrar, eu esperava o contrário, que eu fosse só me interessar mesmo quando eu estivesse fazendo coisas que eu fosse usar na minha profissão e tal. Só que essas matérias teóricas são muito importantes e eu gostei muito, assim, de aprender. Tive antropologia, por exemplo, antropologia e comunicação, tive teoria da comunicação 1 e 2, história do jornalismo no Brasil, algumas matérias, assim, que eu gostei bastante de fazer, eu não esperava que eu fosse gostar. Eu cheguei a ter psicologia também, mídia, psicologia e cognição, foi uma matéria que eu gostei até de fazer. E as matérias práticas, assim, eu não sei se também, porque o EAD também prejudicou bastante essas matérias que necessitavam de um contato com pessoas na rua e tal, tipo, redação jornalística, reportagem, esse tipo de coisa. Não tinha como ir para a rua fazer uma matéria, sabe, em 2020. Então, acabou que era tudo à distância, e aí acho que por isso também atrapalhou bastante esse tipo de matéria mais prática. Sim. Mas foi isso, assim, eu gostei mais até das matérias nos primeiros períodos. E nesse período agora eu tô gostando também, tô tendo comunicação e política, uma matéria que eu tô gostando bastante. Assessoria também, que é o que eu tô trabalhando no momento. Então, tá sendo bom aprender isso na faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, ter uma noção da É, história eu, da profissão. sim, eu acho que esse ponto é muito interessante, assim, como é que você saiu da realidade ali da pandemia e voltou para esse presencial já com estágio, né, a experiência completa do universitário, sem tempo para nada. Então, também queria que você comentasse o que você está achando, assim, dessa dinâmica trabalho-faculdade, quais são as principais dificuldades que você está encontrando nisso, como é que é essa realidade do estágio ali para o jornalismo. Então, é, o meu estágio, eu acho que é uma carga horária bem tranquila, assim. Eu tenho 4 horas de trabalho por dia, então é mais tranquilo para conciliar, né, do que as pessoas que trabalham 6 ou mais. E também terça e quinta eu trabalho home office, então isso também facilita bastante. E aí nesse sentido, até que está sendo tranquilo, mais tranquilo do que eu esperava. Eu achei que fosse ser muito exaustivo mesmo, mas eu também montei minha grade pensando nisso, né? Então eu não botei matérias todos os dias, eu tenho Sim. matéria só quarta, quinta e sexta, e os dias que eu tenho que ir para a faculdade cedo realmente são cansativos, principalmente sexta-feira, que eu não trabalho home office, eu trabalho lá em Ipanema mesmo, acaba que fica bem cansativo. Eu acordo 5:30 da manhã e chego em casa quase 8 da noite. Mas, fora isso, a maioria dos dias, assim, eu consegui conciliar bem, montando minha grade. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo naturalmente acaba fazendo quando sabe que vai precisar conciliar faculdade e É, trabalho, montar a grade de acordo com o que vai ser melhor para você ali, para não ficar algo também te sobrecarregando, né? lógico, Que você não lógico. consiga dar o máximo nas duas coisas. Eu acho que esse ponto é interessante porque, assim, quando a gente entra na faculdade, normalmente os cursos, eles dão... tem cursos que a grade é fechada, mas também tem cursos em que a maioria, na verdade, você escolhe a tua grade. E a direção ali do curso, ele te dá meio que um mapinha do que ele indica em cada período, né? Só que, gente, assim, não se sintam ansiosos e pressionados com isso, sabe? Ai, eu não estou seguindo as matérias indicadas do segundo período. Esse tipo de coisa é para quem normalmente não trabalha, e a realidade do universitário é alguém que vai ter que trabalhar ali normalmente. Então, assim, e também é uma carga muito complicada. Então, gente,
a gente tem que moldar a faculdade de acordo com aquilo que a gente vê como coerente e possível para a gente concluir. Então, é uma ilusão a gente cair naquela de que eu tenho que terminar no período certinho, tenho que fazer tudo certinho. Assim como a aprovação da faculdade, terminar a faculdade é um caminho que tem reviravoltas. Então, a gente tem que estar sempre se adaptando. Às vezes, você tem uma oportunidade única de emprego. Aí você vai recusar esse emprego porque você tem uma aula na sexta-feira de tarde. Não, você pode ir trabalhando até como você mesmo pontuou. E aí, Gustavo, eu Uhum. queria aproveitar esse gap do trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de trabalho. O que um jornalista pode fazer? Ele só vai trabalhar ali na frente da câmera, da Globo, da televisão ali? Eu queria entender. Assim, eu parto desses clichês para a gente conseguir se aprofundar no o que faz um jornalista no âmbito como um todo, né? Quais são as coisas que você pode fazer, o leque de opções. Pô, é clichê falar, mas é um leque muito grande, né? Tem muita coisa que você pode entrar fazendo jornalismo. Não, tá muito além de só aparecer ali na frente da câmera. Você pode ser redator, pode trabalhar tanto no audiovisual, quanto no jornal impresso, quanto no jornal online. Você pode entrar em várias áreas, assim, que muita gente nem pensava, vou fazer jornalismo, vou cobrir ali hard news, ou então jornalismo esportivo, só esse tipo de coisa. Mas tem muita coisa além. Você pode virar crítico de cinema, você pode fazer jornalismo cultural, você pode começar a produzir conteúdo para redes sociais também. E isso é um mercado que tem crescido muito para quem faz comunicação. Assim, muitas empresas estão contratando gente para fazer social media, né? E a maioria dos pré-requisitos, a maioria das empresas bota como um dos pré-requisitos ter ou jornalismo ou comunicação ali no, como faculdade. Então, é uma coisa a se pensar também. E o que eu estou trabalhando agora é assessoria de imprensa, que é uma área que antigamente tinha um certo preconceito, né? Porque muita gente entra para jornalismo pensando que, vou mudar o mundo, eu quero interferir diretamente na sociedade e tal, que, pô, é muito nobre. Eu entrei no jornalismo também pensando nisso. Mas assessoria de imprensa eu acho que é um caminho muito viável, assim, para quando você não tem muitas oportunidades em redações. É, na assessoria você consegue ter contato com muitos jornalistas, você acaba exercitando tua escrita também, porque o trabalho do assessor é falar com jornalistas diariamente, né, e escrever textos para os clientes que ele tem, os assessorados, né, e mandar para a imprensa. E eu acho que é um caminho muito viável. Assim, eu estou tendo uma matéria, né, na faculdade que é focada em assessoria, enquanto estou trabalhando com isso. E a professora sempre fala assim que muita gente descarta assessoria quando entra na faculdade, pensa que é coisa de publicitário. Se eu fosse assessor, eu faria publicidade. Para que eu vou entrar nisso? Mas ela fala que atualmente, assim, com a saturação do mercado de jornalistas, né, porque tem muita gente mesmo fazendo, acaba que a assessoria tem que estar ali no leque de possibilidades da pessoa que entra. Se ela já não tiver, a vida ganha. É, mas aí é isso, assim, eu acho a assessoria um bom caminho. E também tem concurso público, tem muito concurso público que você fazendo jornalismo você consegue participar e, e Uhum. entrar, por exemplo, Do superior. IBGE, Ancine, enfim, vários outros que cobram conhecimento de comunicação. E aí é outro caminho possível também. Eu acho que é uma questão da gente, é aquilo, né? Você enxergar onde você está inserido e encontrar oportunidades ali de encaixar o teu conhecimento em algo útil ali minimamente, né? Eu acho que essa questão da assessoria e acho que você citou um ponto que é muito interessante, a questão das redes sociais, né? A gente está numa era da publicidade muito pautada nessas influências digitais, né? As contas de redes sociais hoje em dia movimentam o mercado a todo momento. Então, a comunicação e seus afins, jornalismo e tal, entra nesse monte, fica como uma profissão muito conectada com o futuro, né? Com o presente e principalmente para o Uhum. futuro. Sim. Então acho Não, que eu diria que agora esse mercado, tanto de redes sociais quanto comunicação interna e externa de empresas, dá mais oportunidades do que as próprias redações. Eu vejo muito mais oportunidade de emprego nesse tipo de trabalho do que como jornalista, de fato, como repórter ou coisa do tipo, em redações. entendi.
Enfim, Gustavo, cara, obrigado, foi ótimo. Acho que deu para entender um panorama como um todo aí do jornalismo, né? Pessoal que acho que tem muita gente, é um curso que eu lembro pelo menos na época que eu estava no meu vestibular, de muita gente falando que queria jornalismo. Entro em contato com muito aluno meu que fala desse desejo, então acho que é muito pertinente aí para uma galera, né? Acho que esse caminho do direito que você citou, né, de queria direito e depois caminhou ali para o jornalismo, vai muito de encontro à realidade de muita gente, sabe? Às vezes a pessoa sente que é direito, Uhum. então é importante a gente estar em contato com esse tipo de vídeo para às vezes dar uma ideia, levantar um pensamento diferente ali, uma reflexão na gente. Pô, tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, posso só citar Lógico. sobre o curso. Acho que muita gente que entra em jornalismo também entra pensando em jornalismo esportivo, né? Eu já percebi isso na minha sala, assim, eu vejo que, sei lá, talvez metade da turma, ou quase metade, tem entrado para fazer jornalismo esportivo. E muita gente nem pesquisa antes de entrar, antes de saber qual faculdade vai entrar, qual faculdade que é mais focada nisso, que vai te dar uma boa base para você trabalhar com isso. E a UFRJ não tem matéria focada em jornalismo esportivo. Assim, é uma área que eu gosto muito, não tem matéria focada nisso. E aqui no Rio, pelo menos, a melhor faculdade nesse sentido de grupo de pesquisa voltada para o esporte e tal é a UERJ. E eu não sabia disso antes de entrar, assim, eu nem não tinha a mínima noção dessas coisas. Então é bom as pessoas também, assim, sabendo a área, se elas sabem a área que elas querem seguir, né, elas darem uma olhada, assim, qual faculdade que é melhor em tal área, que tem grupos de Uhum. pesquisa, se ela quiser entrar na área acadêmica, qual que tem grupos de pesquisa mais focados nisso e tal, porque é uma coisa que eu não sabia e eu soube só agora estando lá. Não, cara, achei esse comentário muito bom. E assim, é importante a gente perceber, a UERJ é outro vestibular. Então, assim, é sempre a gente, quando ele está no período de pré-vés, a gente tentar atirar para todos os lados, garantir a aprovação, né? E acho que esse comentário é muito bom. Acho que na área de economia também é muito assim. Cada área da economia ela vai para um lugar, né? Mas enfim, Gustavo, obrigado, cara, foi muito bom. Acho que você trouxe dicas aí muito importantes. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem ver outros vídeos do Passa Visão desse curso aí, tem aqui no Instagram do Passa Visão e também no YouTube, que está no link da nossa bio do Instagram. Aí no YouTube é um pouquinho melhor, você consegue pausar, parar, ver mais tranquilo. Beleza? Obrigadão, Gustavo, de novo. Muito obrigado, cara. Foi Eu muito que agradeço aí, pô, tô muito feliz de estar aqui no Passa Visão, de estar participando desse teu projeto e muito sucesso. Pô, é isso, cara. Brigadão. Pessoal, é isso. Compartilha aí para aquele amigo que você sente que daria um bom jornalista ou aquele amigo que quer fazer jornalismo. E é isso, beleza? Valeu, abraço. Tchau, tchau.